Irmãos, hoje estaremos dando início aqui a mais uma lição, crendo no Deus Trino. Texto bíblico base, João 1, 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio da graça e da verdade. Vamos começar hoje uma lição falando sobre a Santíssima Trindade. É algo meio difícil, algumas pessoas querem entender como é adorar um Deus, três pessoas num único Deus. E eu vou dar início aqui, espero que essa curta mensagem, essa curta lição, que vocês consigam entender como e tirar todas as dúvidas como um dia eu já tirei. A introdução vai falar. Nesta lição estudaremos uma das mais tradicionais e importantes doutrinas da Igreja Cristã, a Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus. É bem verdade que essa doutrina bíblica é um grande mistério da fé cristã. Trata-se, pois, de uma doutrina pela qual as Escrituras dão testemunho com muita clareza, mas a cognição humana tende a resisti-la. Entretanto, o nosso objetivo não é explicar Deus, pois ser humano algum pode ter de tal pretensão. Desejamos apenas mostrar a você que as Sagradas Escrituras dão testemunho do Deus Pai, de Jesus Cristo, o seu Filho, e do Espírito Santo, e mostrar também que as três pessoas da Santíssima Trindade trabalham e agem em eterna e profunda comunhão, denotando assim o exemplo de como o corpo de Cristo, a Igreja, deve ser integrado. Evidências bíblicas do Deus Trino. 1.1 vai dizer, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, apresenta um só Deus que se revela aos seres humanos por intermédio dos seus nomes, atributo e modo de agir. As Escrituras do Antigo Testamento lançam algumas luzes sobre o aspecto trino do Deus único. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Aqui já dá para perceber que não é somente uma pessoa, mas existe mais de uma pessoa. A gente percebe que aqui há um diálogo entre pessoas, e por causa dos verbos, dos adjetivos. Façamos. E ali não está falando farei, façamos. Atente para os pronomes plurais grifados no versículo. Tais pronomes destacam uma comunicação entre mais de uma pessoa. Essas pessoas envolvidas na comunicação não podem ser anjos ou seres não identificados, pois não há margem para isso no texto. Portanto, Deus Pai estava se comunicando com o Filho e o Espírito Santo, quando da criação do ser humano. João 1, 3 a 10 e Gênesis 1, 2. Outros lugares do Antigo Testamento
destacam a comunicação e a distinção entre as pessoas da Santíssima Trindade. Isaías 48, Isaías 61, Isaías 63 e Zacarias 12. São os lugares que vocês vão ver, alguns lugares que vai dar a luz da Bíblia sobre a Santíssima Trindade no Antigo Testamento. 1.2 vai falar e no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento a revelação sobre a Santíssima Trindade foi intermédio de algumas luzes, não muito clara, em o Novo Testamento essa revelação é muito maior. O apóstolo João inicia o seu evangelho revelando a parceria do Deus Pai e do Deus Filho, Jesus Cristo. No início de todas as coisas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Apenas o texto bíblico de João 1, de 1 a 14, bastaria para compreendermos a revelação trinitária de Deus. No entanto, o Novo Testamento é abundante nos detalhes da revelação trinitária do Deus Uno. Mateus 11, Filipenses 2, João 8, Colossenses 1, e Hebreus 1 e Apocalipse 3. Então nós vamos ver que toda a Bíblia, desde Gênesis e Apocalipse, ela vai falar indireta ou diretamente sobre a Santíssima Trindade. Quando nós analisamos a palavra de Deus com delicadeza, com mais atenção, nós vamos perceber que a Santíssima Trindade sempre esteve presente, desde Gênesis até Apocalipse. Então nós vamos compreender a importância da Santíssima Trindade. 1.3, o ministério de Jesus Cristo. Para além dos textos do Antigo e do Novo Testamento, uma maneira honesta e convincente de atestarmos a revelação trinitária do Deus único é estudando o ministério terreno de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus foi enviado ao mundo pelo Pai. Em segundo, quando iniciou o seu ministério, submeteu-se ao batismo do Rio Jordão. Ali aconteceu a manifestação simultânea e incontestável das três pessoas da Santíssima Trindade. Lucas 3, de 21 a 22. O Filho foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar as boas novas e o ano da graça de Deus. O ministério terreno de Jesus revelou o Pai incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado. Eles não foram criados por ninguém. O Pai incomensurável, o Filho incomensurável e o Espírito Santo incomensurável. Não tem como compará-lo com nada. Nada é maior do que eles. Só eles são maiores do que tudo. O Pai eterno, o Filho eterno e o Espírito Santo eterno. Eles existem antes mesmo, não é desde a criação do mundo. Nós costumamos falar desde a criação do mundo. Não, antes mesmo da criação do mundo. Da criação de tudo que no mundo há, do que há nos universos. Porque tudo que está aí foi criado por eles. Portanto, nós adoramos um Deus em Trindade. Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância. Porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, Filho e do Espírito e do Pai e do Espírito Santo é uma só. A glória igual, a majestade conterna, coeterna. Eis o ministério da fé. Quando nós olhamos aqui, podemos comparar por exemplo, a um ovo, a um sorvete napolitano, que tem 3 camadas, que tem 3 partes, mas quando nós levamos para fazer, a gente tem que ter os 3 ali, porque o ovo tem a casca, a clara e a gema. O sorvete napolitano, quando você abre, ele tem 3 sabores. Você não tem como pedir um sorvete napolitano no mercado e pedir a ele somente que venha um sabor, porque se você quiser um sabor só, você vai lá e compra um individual. Para você pedir um sorvete napolitano, o vendedor ele não vai cortar um pedaço porque você não gosta daquele pedaço.
Você pedir um ovo no mercado, você não tem como pedir somente a clara ou somente a casca, ou somente a gema. Por quê? Porque ele tem que vir junto. Olha só, o ovo, olha só como é. A casca é aquela proteção, a que traz a proteção para a clara e a gema. Então a gente vai ver que tanto o que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles trabalham em plena comunhão, um com o outro. Eles não são maior e nem melhor um do que o outro. Eles estão sempre em comunhão. Veja lá, quando Deus fala, façamos. Deus ele não fala, vou fazer. E vocês concordando ou não, eu vou fazer. Não, é façamos. O que está acontecendo ali? Eles já estão conversando para criar alguém à sua imagem e semelhança. E aí, por isso que Deus fala, então façamos. Quando Deus vai fazer, que a gente fala que pega do barro, vai fazer toda a criação, está os três fazendo aquilo ali. Fazendo o ser humano, pegando o barro, criando, moldando, são os três fazendo. O homem, que era Adão na época, a sua imagem e semelhança. Porque Adão foi aquele que foi imagem e semelhança de Deus. Nós já somos imagem e semelhança, acabamos sendo de Adão, porque adquirimos algo que Adão não tinha antes de comer do fruto, o pecado. Adão, quando foi criado em imagem e semelhança, ele foi criado sem pecado. Ele foi criado perfeito. Só que após a sua queda, veio o pecado. E aí a nossa imagem e semelhança já foi se distanciando de Deus e se aproximando mais daquela criatura que Deus criou. Espero que vocês venham compreender essa lição e saber. Uma última coisa que eu irei dizer. A igreja tem que andar como Cristo, como Deus e como o Espírito Santo anda, numa união. Porque se não tiver união, não vai para frente. É assim, a gente tem que estar entrelaçado. Não adianta eu querer fazer um evangelismo num lugar e um outro pastor querer fazer um evangelismo em outro. Se não tiver uma concordância. Porque senão eu vou marcar no mesmo dia e vai acabar pessoas não indo, porque queria fazer num lugar e o outro no outro, se não tiver concordância. Podemos fazer até em lugares diferentes? Podemos, mas tem que haver concordância. A Igreja de Cristo tem que andar unida, em comunhão uma com a outra, entrelaçada. Amém? Amanhã estarei aqui para dar continuidade a essa aula e que o Senhor Jesus vos abençoe a cada um de vós. Que Deus abençoe a cada um.